já aqui começar a falar um pouquinho sobre a Geórgia. As descobertas arqueológicas mostram que o vinho é feito na Geórgia há 8.000 anos. Gente, vamos fazer um cálculo aqui. As descobertas na Anatólia, na Turquia, do assentamento do homem que deixou de ser coletor-caçador para ser agricultor foi em 10.000 a.C. E já na Geórgia, há 8.000 anos atrás, já tem as plantações de uvas sendo feitas na Geórgia. Então, registros de vinhos. Registros de vinhos. Então, o local que provavelmente o ser humano se assentou para produzir vinho. Já naquela época já tinha essa preocupação de se tomar vinho. Vocês podem estar vendo, tem um mapa onde está mostrando a capital Tbilisi. E ali para baixo existe uma região, Kadaşiligora. É isso? Kadaşiligora. Então foi exatamente nessa região que foi encontrado os primeiros vestígios de vinho na Geórgia. Então, e passando 8.000 anos, um georgiano tomando vinho georgiano em Londrina. Vamos dar uma olhadinha na outra imagem a seguir aí. Foi a descoberta justamente desses jarros onde eram produzidos os vinhos lá na Geórgia. A uva já amassada, né? Com casca, com tudo que tinha direito, ia para dentro dos jarros. E esses jarros eram enterrados na terra e lá eles ficavam por 4 a 5 meses, fermentando, envelhecendo e amadurecendo dentro desses jarros. Os jarros eram feitos com a terracota específica da região, que eles inclusive usavam a terracota apropriada para aquilo que eles queriam ter o vinho. Então, para cada qualidade do vinho, era escolhida uma terracota específica. Jarros... Seria o equivalente a ter hoje barril de carvalho americano ou de carvalho francês? Ou... Seria mais ou menos essa a ideia? É um pouco diferente. É um pouco diferente. Conceito mesmo, conceito sim. Conceito sim. Conceito mesmo. Outro, né? É que hoje existe uma cópia dos jarros da Geórgia que são os ovos de concreto. Para conseguir a mesma coisa que se conseguia com os jarros, que era o quê? Dar mais acidez e equilíbrio aos vinhos. Inclusive, já aproveitando dizendo isso, a uva na Geórgia ela é colhida antes do ponto de maturação, justamente para ter mais essa acidez. Como eu já falei em outros episódios, quanto mais tempo eu deixo passar a maturação da uva, menos acidez vou ter no vinho e mais açúcar. Então aqui eu vou ter um momento em que o açúcar e a acidez escolhida é para dar o equilíbrio no vinho que nós vamos provar daqui a pouco, tá? Outro detalhe importante, o jarro ele era selado com uma tampa com cera de abelha. Cera de abelha? Cera de abelha. E depois, então, quando passava-se o tempo, ele era, então, deslacrado e aí, então, engarrafado para ser consumido o vinho. Na Geórgia, existem várias micro-regiões vinícolas. Nós vamos ver um mapa a seguir ali, que eu fiz questão de mostrar aqui, onde eu tenho regiões vinícolas diferentes na Geórgia. Há ali uma região que você pode ver que existe uma concentração, que é a região conhecida como Kakheti. É isso? Kakheti. Isso. Então é ali onde eu tenho a concentração do maior número de uvas. Hoje tem tradução simultânea. Então ali onde eu tenho a concentração do maior... Aliás, um detalhe. A Geórgia tem um número muito elevado de uvas autóctones, nativas na própria Geórgia. O detalhe é que a Geórgia passou por alguns períodos de ocupações, muçulmana principalmente, sim, onde os vinhedos acabaram sendo abandonados e muitas uvas autóctones foram perdidas. Existe um estudo que fala que existem aproximadamente 1.400 espécies nativas que existiam na Geórgia, mas hoje só encontra um registro de 525 espécies. Tá, okay? Ainda é espécie pra caramba, né? Com certeza. Então, existem algumas regiões lá que a gente pode ver ali, não sei se vai dar para perceber, que a característica é mais de uvas brancas e outras uvas que têm mais características de uvas tintas. Nós vamos experimentar dá para identificar no mapa, em cima das garrafinhas, ou tem um cachinho branquinho ou um cachinho vinho. Isso. Né? Então, podem ver ali que o vinho que nós vamos experimentar, ele é de uma micro-região chamada Sinandali. E é um vinho feito pelo processo do Kivevre. Aliás, como na França, champanhe só pode ser chamada o espumante feito em champanhe, falar que um vinho é feito em Kivevre só se for na Geórgia.
Se usar o mesmo jarro e não for feito na Geórgia, não pode ser chamado de Kvev. É um selo georgiano. De qualidade, De né? qualidade. E De autenticidade, autenticidade, na isso. verdade, né? Aliás, falando nisso, essa qualidade de se construir esses jarros, ela foi passada de geração a geração desde a antiguidade. Então, o mesmo método que se fazia esse jarro lá atrás, ele é o mesmo que é feito hoje. Então, a Unesco declarou o Kvev como patrimônio cultural da humanidade. Uau. Então, olha só, nós vamos tomar um vinho hoje que tem toda uma carga de gerações Nós de somos parte da histórias. história. Olha, Tem 8.000 anos. 8.000 anos de história, né? sensacional. Nós vamos perceber que o vinho é um vinho branco, mas vocês estão vendo que a cor aqui é uma cor diferente, né? Essa cor aqui, âmbar, ou também conhecida como laranja, ela é adquirida porque as cascas das uvas ficam em contato com as borras durante o tempo quase que todo da fermentação. E o detalhe é que vinho branco, e nós vamos perceber nesse vinho tanino. Então aqui vai ter um equilíbrio entre acidez, tanino, tá ok? E principalmente o controle de açúcar aqui, né? Então nós vamos ter essas três coisas num vinho aqui. E ele é chamado vinho laranja também, né? Rustaveli era um escritor mais famoso georgiano, do século XII. Por isso se chama Rustaveli. Como vinho georgiano, orgulho nacional, Rustaveli, Shota Rustaveli, escritor, também orgulho nacional da Geórgia. uma São homenagem ali, duas né? coisas importantes na mesma garrafa. Aromático. Como... Sentiu o cheiro de longe. Isso. Sim. Como Eu nós... que sou ruim de cheiro, É. senti de longe. Nós podemos perceber aqui que o vinho ele vai ter um corpo um pouco turvo, certo? Pode perceber isso? Que ele não é aquele límpido, né? Ele é meio turvo, né? Por quê? Porque as borras estão ainda em contato. As bactérias que comeram o açúcar para transformar em álcool, elas morreram dentro ali do vaso, tá? Então aqui existe um pouco ainda de corpo aqui, então não é límpido como os nossos vinhos que nós conhecemos hoje. 14 graus, então ele tem uma boa concentração alcoólica, né? Então na lágrima você percebe já, né? Que ela vai escorrer lentamente e a distância entre as lágrimas é grande, né? Olhando sempre que eu falo, né? Olhar o anel aquoso, você percebe que ele está um vinho pronto para beber, o anel aquoso dele já bem distante, né? E agora o olfato, né? Vamos lá, Emerson. Vinho. Vinho. Cheiro de vinho. Meu olfato é péssimo. Assim, eu sinto assim um pouquinho, não sei se... Eu senti bastante álcool. Primeiro olfato que eu senti aqui foi de romã e de frutas de bosque. Uma framboesa, uma amora, né? Mas ele tem assim um aspecto também de fruta seca. Fruta seca. Como, por exemplo, você pegar... Tá, fruta seca fez um pouco de sentido pra mim. Um damasco seco, né? Ele está aqui remetendo, né? No paladar, agora nós vamos procurar encontrar aquele equilíbrio que nós falamos, né? Entre a acidez e a questão dos taninos. Ele dá uma amarradinha, né? É isso, é o que eu vinho branco com tanino. Bem, né? O tanino pega bem, né? E é longo, né? Não? E é longo. É longo e peculiar. Aqui até agora. E peculiar, né? Diferente, né? Diferente. Aqui você vê que tem algum tipo de especiaria, mas é diferente, não é aquela especiaria que vem de barrica, né? É a Exato. especiaria que vem do jarro lá. Aham. Então é uma coisa diferente, né? Eu não saberia nem definir qual que é essa Eu característica. sei que ficou um sabor bem característico, É. bem diferente. Bom pra caramba, adorei. Agora dá pra fazer um brinde, né? Ah, claro. Vamos, Opa, né? um brinde à Geórgia. A Geórgia. Saúde. 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 O que eu coloquei para a gente ir degustando aqui, um Ramon espanhol, tá? Um queijo um pouco mais, com uma característica um pouco mais forte, que é aqui é um emmental, e um Grunieri, tá? Grunieri e o emmental. E também, para o próximo vinho, que tem uma característica um pouco mais forte, eu coloquei aqui o salame, tá? Então, com o Então o nosso salame primeiro... é pro próximo vinho. Isso. Tá. Então, com esse aqui, nós vamos ir aqui no Ramon, naquele queijo, e também nas nozes, que é uma coisa que faz parte da culinária Completito. Completo tudo. da Geórgia. Como é que é a música da Geórgia, na Geórgia? Na Geórgia, a gente, quando está tomando vinho, todo georgiano começa a cantar. Sempre, não, Todo mundo é cantor. até eu que não tenho vergonha, mas
O georgiano, então, ele toma um vinho e fica sem vergonha. Sem vergonha. Mas com alegria. Sem vergonha, Com alegria. Do lado de onde os georgianos enterram os quivevres para fazer o vinho, eles têm uma área ali que eles consideram sagrada, que eu chamo-se Marani, alguma coisa assim. Marani é um lugar onde os georgianos estão enterrados ânforas, não quebre. De fato, é mais sagrado que casa, que igreja. Porque tem mais história que igreja, mais que cristianismo. Vem de 80 séculos da história. Então, a cultura georgiana não pode separar com vinho. O vinho diário, está presente na cada família georgiana. Em tudo, na vida, em cultura, em música, dança, tudo, não? Filme, tudo. Ocupa espaço importante. Então, quando eu comecei a loja aqui, um dos primeiros vinhos que eu fiz questão de trazer para cá foi os vinhos da Geórgia. Que eu já tinha essa identidade da Geórgia em relação aos vinhos, né? E eu acho isso importante. Se você vai falar de qualquer coisa, você não fala de quem é o pai da criança, como é que você vai falar do resto, né? Então, os vinhos da Geórgia, para mim, fazia parte da minha enoteca aqui. Falar nisso, você falou que não tinha tomado desse vinho ainda. O que você achou do vinho georgiano, hein? Fala aí pra gente o que você achou desse teu vinho georgiano aí. Eu não havia experimentado esse vinho. E tem corpo, mas passando o tempo deixa outro sabor, parece, não? Sim. Depois de 15, 20 minutos. Isso. Todo vinho também que tem tanino tem essa característica, né? Conforme o tempo vai passando, ele vai oxigenando, ele vai liberando o paladar, vai liberando também o olfato. Eu também senti a mesma coisa, que ele mudou até bem, né? O paladar, né? O paladar ele mudou bem. Sim, mudou bastante. Mas ainda continua com uma coisa espetacular, que é o final bem longo e persistente dele, né? Ele mantém ali... Ele está aqui até agora, ele não saiu daqui. Assim, a gente sempre pergunta uva, que variedade. E a vezes é difícil explicar que não é conhecidas aqui, autênticas da Geórgia, aliás, eu não que falei. não existem aqui. Isso, aliás, eu não falei, a uva que nós experimentamos aqui é Kissi. Mas o Brasil também tem muito bom. Para a gente, na Geórgia, eu não conhecemos vinho brasileiro, mas eu tive essa sorte de conhecer o Rio Grande do Sul, vinhedos brasileiros, e eu fiquei com a boca aberta, como o Brasil está avançando, e de qualidade de tudo do vinho, para aplaudir e respeitar. Aliás, vai uma dica aqui para o brasileiro começar a pensar igual o georgiano, né? E valorizar o produto nacional, né? Eu estava assistindo um rabino falar sobre genealogia bíblica lá do passado, desde Adão, ele foi trazendo, e aí ele falava que dos filhos de Noé, Jafé é aquele que gerou a população da Alemanha. Aí, estudando sobre a Geórgia esses últimos dias, li em algum lugar que tinha alguma coisa sobre Jafé na Geórgia, sobre esse filho de Noé. Aí que eu fui ver a posição do Monte Ararat, eu falei, tá 400 quilômetros de Tbilisi. Tá longe, próximo. É próximo, então, para vocês... Para o tamanho do Brasil, né, que a nossa capital está a 400, do estado está a 400 quilômetros, eu imaginei, olhando o mapa, eles podem ter pousado no Ararat, descido, caminhado 400 quilômetros durante algum tempo de história, se estabeleceram naquela região onde Noé poderia ter tomado o porre dele, e o cara continuou subindo, a geração dele continuou subindo, deu a volta no Mar Negro, passou por onde a Ucrânia, chegou na Alemanha. Nada impede que isso seja verdade. Pode ser. Mas um detalhe, Emerson, que eu acho que corrobora com isso, é a questão de ter tantas uvas autóctones na Geórgia. Na Geórgia, né? sim. Vinho georgiano, a possibilidade de ter esse vínculo com a história e com a antiguidade. Não? A gente pode dizer que a Geórgia já aportou uma coisa mais linda para o universo, o vinho. Isso, missão cumprida. Falando em universo de vinho, agora nós vamos mudar do vinho branco e vamos tomar um tinto. Opa! Um Saperavi. Um Saperavi. Aí o Saperavi agora, eu não vou falar nada. Pela expressão dele, um Saperavi é insuperável. Um Saperavi. E dá uma olhada aqui, Nicolas. O que você acha desse Saperavi aqui?
Eu gosto, preferido para mim. Seu preferido? É o mesmo. É o Schilda. Chapéu é preferido. Se falamos vinho tinto, melhor. Vamos lá. Pelo que se fala, ele é tinto mesmo, né? Olha aí, ó. Gostei, insuperável. Insuperável, gostou do conceito ali, né? Já percebo mais especiarias aqui. Ele não tem um aroma tão marcante quanto o anterior. O anterior era mais... Álcool, assim, né? Mais presente, mais né? cereja, essa coisa. Cereja. Sim, não? Cereja bem nítida. Bem aromático mesmo, nítida, viu? Bem nítida. Muito aromático. A cereja bem nítida. E eu sou ruim de perceber isso, viu? Eu também, né? eu também, mas... Eu não vou achar a cereja que vocês acharam. Mas olha, mas que tem um que cheirinho tem um diferente ali, tem agora, mesmo. o que eu sinto agora é que no paladar, gente, que vinho equilibrado. Tanino macio, né? Aquele tanino que está presente, mas não incomoda. Acidez tranquila. E a mesma coisa que você sentiu no aroma, você sente no paladar. E você sente no paladar mais impressionante, né? Que eu gosto muito quando o vinho tem essa característica. Do início ao fim, o mesmo paladar. Não muda no meio da boca, Não, ele vai do início ao fim muda. E tem um final também mais persistente também, igual o outro. Bacana. Ô, Nicolas, quando vocês abrem uma garrafa dessa lá, vocês ficam aí nessa frescura você só toda. abre, põe e vira. Na verdade, mesmo, né? não. Eu acho que vocês é que estão certos, viu? A modernidade está trazendo esse outro conceito. Agora tudo bem, né? Porque a gente precisa disso, Você né? fala disso outro dia. Da qualidade, da virtude. Hoje eu quero só beber, né? Não, mas eu sempre digo que quando você abre um vinho com amigos, em casa, não sei o quê, não é pra ficar fazendo isso, né? Nós estamos fazendo isso aqui. Pra gente saiba, pra gente... Claro, pra transmitir mas, essa gente, experiência pra perceber quem as tá nos sensações, acompanhando. né? Mas você não vai correr o risco de abrir um vinho com os amigos sem saber o que você está tomando, né? Claro. Você vai primeiro, né, procurar saber o que você está tomando para depois você poder oferecer para os amigos. Sim. Esse Saperavi eu já tinha aberto e deixado ele aqui já oxigenando, respirando aqui por um bom período para poder abrir, né? Você vê que ele já estava preparado para a gente tomar aqui, né? Não, Então ele pede um tempo. Você abriu meia hora antes ou como? na nossa conversa que eu abri antes para poder dar uma boa oxigenada nele, né? Mas não tem aquela necessidade de decantar. Não, decanter não. Mas todo vinho é interessante que você abra e deixa ele respirar um pouco, tá? Se não respirar, a gente faz respiração boca a boca, né? Isso. Que é o que vocês fazem, né?